Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa manhã, Senhor, venha falar ao nosso coração. Nós precisamos de Ti, que o Senhor tenha essa liberdade, Senhor. Venha e fale conosco. Senhor Jesus. Eu não sei se os irmãos já perceberam, ali atrás tem uma placa bem grande. O que está escrito nessa placa? Isso. Nós não quisemos colocá-la antes de pintar o salão. E nós fizemos a reforma do nosso salão, incluímos essa área de lazer, mas fizemos uma parada para não comprometer o orçamento, porque uma reforma sempre fica muito caro. Mas nós estamos pensando em reiniciar essa pintura e pôr essa placa, não ali nos fundos, mas na frente. E uma placa chama sempre atenção. E o que ela expressa é o que está escrito. E nós temos uma tradição que nós trazemos de casa de anos e anos e anos. E nós precisamos estar claros de que acima de nossas tradições está a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela precisa nos dar visão, nos dar realidade. Eu lembro quando a gente é uma criança, quase todas desceram, estão lá na sala embaixo, mas a gente pede para pintar uma casa. Eles sempre gostam de pintar uma casa, porque tem a ver com eles moram numa casa. Aí você fala, agora você vai pintar uma igreja, você vai desenhar uma igreja. E eu lembro que como eu fazia uma torre, punha uma cruz, aquilo é uma igreja. Então, isso está arraigado na nossa tradição. Mas nós queremos hoje mostrar, não a tradição, mas o que o Senhor Jesus fala, o que a palavra fala do que é a igreja. Nós vamos começar abrindo o Evangelho de Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 13, onde fala, Mateus 16, 13. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Até aqui. Então, essa é a primeira menção na Bíblia da palavra igreja. E foi usada pelo Senhor Jesus numa situação em que ele saiu, não com uma multidão, mas ele saiu numa saída, eu diria, íntima com os seus discípulos. Ali não estava uma multidão, estava um grupo seleto. Num lugar distante, isso aí eles estão próximos, lá às nascentes do Rio Jordão, distante da esfera religiosa de Jerusalém. E ali o Senhor revela a sua igreja. E em cima de quê? Em cima de uma afirmação do apóstolo Pedro, que fala: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, o Senhor Jesus, ele usa inúmeras figuras para nos explicar algo. Se fosse hoje, talvez ele usaria outras figuras que nós estamos acostumados hoje. Por exemplo, ele ia falar: o seu Wi-Fi tá bom? Está conectado? Ó, caiu a sua conexão. Seriam talvez o linguajar do Senhor hoje. Mas ali ele usa uma comparação que a igreja dele era um edifício. Mas não é só essa comparação que ele faz. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, não precisamos abrir, 3:9, fala que nós somos lavoura de Deus e edifício de Deus. O próprio Senhor Jesus usou essas duas comparações. Na carta, ou melhor, no Evangelho de João 15, o Senhor fala que Ele é a videira verdadeira e que nós somos os ramos. O que é isso? Lavoura de Deus. Qual o objetivo de uma lavoura? Produzir frutos. E o Senhor inúmeras vezes fala isso, para nós produzirmos fruto. Cada exemplo que ele usa, ele faz aplicações práticas.
Então, irmãos, embora até exista uma comparação que a igreja é um edifício, mas em nenhum lugar na Bíblia faz menção de que aquele edifício seja a igreja. Então, quando nós formos iniciar essa pintura, semana que vem, né, irmão? E alguém falar, está pintando a igreja, você não está sendo pintado. O que está sendo pintado é o salão de reuniões onde a igreja reúne. Às vezes a gente pode até falar aqui na igreja, mas não é aqui esse salão, aqui nós reunidos. Nós precisamos ter essa clareza. A primeira menção da igreja aponta para uma igreja universal. Se eu creio na palavra do Senhor, se eu sou introduzido na igreja através do batismo, segundo a palavra, eu nasci do Espírito. Eu nasci de novo. Eu fui incluído no corpo de Cristo. Aí vem um e fala, mas você foi batizado em tal igreja assim, assim. Não importa quem te batizou. Importa, você foi batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito? Fui. Você cria? Cria. Então, esse batismo é válido. Você foi introduzido para dentro do corpo de Cristo. Ah, mas foi um padre que me batizou. Não importa. Se você cria, você foi introduzido para dentro do corpo de Cristo. Ah, mas eu só tinha 2 anos, então você não cria. Então, você tomou um banho sem sabão. Aquilo não valeu nada. Carece. A palavra é muito clara. Quem crê e for batizado será salvo. Onde está isso? Fácil de lembrarmos. Evangelho de Marcos 16, 16. Dia 28 teremos novo batismo. Domingo que vem. Se você tem dúvidas sobre o seu batismo, procura-nos. Nós precisamos ter clareza na palavra. Senhor Jesus, essa é a primeira menção da palavra igreja na Bíblia. Vamos para a segunda menção da palavra igreja na Bíblia. Passa uma página e vamos chegar em Mateus 18. Evangelho de Mateus 18. Mateus 18, nós vamos ler a partir do versículo 15. Aqui já começa a ter problema. Onde há pessoas
há problemas. E a igreja não foge dessa regra. Então, vamos ver como é uma situação dentro da igreja. Mateus 18:15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Ótimo. Você está vivendo a vida da igreja. E aqui, um irmão pecar contra ti. Ele está te ofendendo, ele está te agredindo, ele está fazendo algo errado. Então, você deve arguí-lo entre você e ele. Se ele se arrepender, se ele cair na real, o problema está resolvido. Está tratado. Mais 16. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Ótimo. Então, aqui, você precisou de ajuda. Procure irmãos que sejam irmãos maduros. Não vá envolver irmãos que estão espiritualmente ainda imaturos. A igreja também é comparada a uma família, a família de Deus. Na família de Deus tem criancinhas, tem adolescentes, tem jovens, tem adultos maduros e também tem velho gagá. Então, tem de tudo. Procure pessoas maduras, para que esse irmão que está em pecado possa ser ajudado. 17. E se ele não atender, dize-o à igreja. Olha, então aqui o problema, ele cresceu. O irmão, ele não te ouviu 2 ou 3, aí então foi necessário dizer à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então, irmãos, aqui nós vemos que a igreja, ela possui 2 aspectos. Um aspecto é o aspecto universal, onde estão incluídos todos aqueles que creram, desde o primeiro que se converteu, até o último que vier a crer. A igreja não é uma organização humana, embora, para satisfazer as leis do governo, nós tenhamos que nos adaptar. Por exemplo, esse salão, ele foi adquirido pela igreja. Então, pelas leis do nosso país, nós tivemos que constituir uma organização religiosa sem fins lucrativos e gerar um CNPJ. Todo ano nós temos que fazer a declaração de imposto de renda para que a gente esteja debaixo das leis do nosso país. Então, como que é organizado? Chama Igreja em Carlos Chagas. Juridicamente existe. Mas isso é apenas para cumprir um aspecto legal. Podia estar lá, igreja que está em Carlos Chagas, né? Mas
não importa. Isso aí é apenas para cumprir um aspecto legal da lei do nosso país. Mas a igreja, ela é algo universal. Você, por exemplo, na nossa cidade, uma cidade pequena, você conhece inúmeros outros crentes. E não vai pensar que seja só de igrejas evangélicas, não. Eu conheço católicos que são crentes de verdade. Infelizmente, geralmente carecem de mais alimento. Por quê? Por causa da tradição maior. Agora, eles estão tendo mais acesso à Bíblia, então isso faz com que eles possam também ter crescimento bíblico. Mas não importa. O que eu estou querendo mostrar aqui é que a igreja, ela possui dois aspectos. Um aspecto universal, é o corpo de Cristo. É a igreja num todo. Vou dar um exemplo para ilustrar isso. O Sol, ele é único no nosso sistema solar. Agora, não quer dizer que em cada cidade ele seja igualzinho. Quem já foi em São Paulo, é até difícil a gente observar o sol por causa da poluição. Agora, se você já foi em Brasília, no Cerrado, é impressionante, parece que o sol é maior, parece que é mais amarelo, né? Quem já esteve lá tem essa... Mas não é o mesmo sol de São Paulo? É. Mas em cada localidade há uma expressão diferente. Então, a igreja, ela é única, mas ela tem uma expressão local. E nós lutamos para que essa expressão local seja a melhor possível. Então, hoje, quando nós vivemos o viver da igreja em Carlos Chagas, nós queremos que o amor de Cristo seja expresso em cada visita. Que os irmãos se sintam amados uns pelos outros. Nessa trama que o Senhor está fazendo. Nós vemos a urdidura, que são os fios desse tecido, é a nossa comunhão com Deus, e os fios transversais é a nossa comunhão com os irmãos. Estamos sendo tecidos, vinculados em amor, né? Senhor Jesus. Então, a igreja é única, mas ela se expressa em cada cidade. Eu nasci num lar evangélico e tinha um bom conhecimento bíblico quando eu deparei pela primeira vez com irmãos da vida da igreja. E eles me explicaram muitas coisas, e eu não entendi muita coisa. Até que um dia o Senhor falou ao meu coração, no livro de Apocalipse, capítulo 1.
Apocalipse 1. Um 11 fala assim, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aí eu observei. Eu sabia que esses 7 nomes eram o nome de 7 cidades. Mas aqui está falando 7 igrejas. Sim, irmãos. É a expressão local em cada cidade. Esse versículo me ganhou. Eu vi que para o Senhor não importa quantos grupos religiosos existem em cada cidade. Para Ele, é uma igreja. E se nós formos observar claramente, a igreja em Corinto, a igreja de Deus que está em Corinto, não importa, ela tinha dentro dela 4 grupos distintos. Nós não precisamos entrar agora, mas Paulo chama a atenção deles, falando que eles tinham aqueles que eram por Paulo, que eram por Apolo, que era por Pedro ou Cefas, e ainda tinha um 4º grupo que falava que era de Cristo. Mesmo assim, eles não... Quando Paulo escreve uma carta para eles, não escreve a igreja paulina, a igreja apolonina, a igreja petrina. Não. Fala a igreja que está em Corinto. E chama a atenção deles. Vocês precisam pensar a mesma coisa. Vocês precisam falar a mesma coisa. É por isso, irmão, que nós damos tanta atenção ao falar profético. É por isso que quando você tiver a oportunidade de visitar outras igrejas, você vai ver que, assim como nós vimos ontem à noite, estamos desfrutando a carta de Paulo à igreja em Colossos. Você vai ver que em qualquer lugar da terra vamos estar estudando a mesma coisa, juntos. Porque nós queremos ter o mesmo falar. Senhor Jesus, então nós vimos, nós não vamos pintar a igreja, nós vamos pintar o local de reuniões onde nós nos congregamos. E o Senhor, Ele quer ter uma expressão nessa cidade. Então, é a igreja em Carlos Chagas. Só para os irmãos terem uma referência, vamos para 1 Coríntios, XVI.
1 Coríntios 16, versículo 1. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. Opa! Galácia é uma cidade? Galácia é uma província. Então, se Galácia fosse uma cidade, aqui já estava confuso. Porque teriam várias igrejas numa mesma cidade. Mas Galácia é uma província. Então, numa província, tem muitas cidades. No mesmo capítulo, olha, 16, 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. Está vendo? Ásia é uma cidade? Não, é uma grande província do Império Romano. Na Bíblia, se nomina pelo menos umas 8 igrejas lá, que foram estabelecidas. E, então, aqui, nós vemos, cada cidade, uma igreja. O Senhor hoje quer que nós sejamos a sua expressão em Carlos Chagas. E ao colocar essa placa lá, nós não estamos reivindicando que nós sejamos a única igreja em Carlos Chagas. Não. Nós não somos exclusivistas. Mas nós queremos colocar uma placa para que as pessoas vejam e possam identificar onde elas possam entrar e ouvir uma palavra de salvação. Mas, embora esteja escrito igreja em Carlos Chagas, né, só está de acordo com a palavra, como igreja em Roma, igreja em Jerusalém, a igreja em Antioquia, e assim por diante. Amém? O irmão Magno vai prosseguir falando da pintura da igreja. Não é a nossa cara. É a pintura do salão da igreja. Jesus é o Senhor. Aleluia. Se perguntar para você agora, de que igreja você é? Desculpa. Depois de uma palavra como essa, o que você fala? Tem dúvida ainda, né? Vamos fazer um estudo bíblico com os irmãos, se precisar contar isso, viu? Mas se te perguntar de que igreja você é, eu sou da igreja em Carlos Chagas. Porque em Carlos Chagas só há um corpo. Só há uma igreja. Somos nós? Não, nós fazemos parte dela. Você está entendendo, irmãos? Nós fazemos parte da igreja. Então quer dizer que a igreja só são vocês, os irmãos da Batista, da Presbiteriana, da Maranata, não são. Mas nós fazemos parte do mesmo corpo que eles, e eles parte do mesmo corpo que nós. Infelizmente, alguns irmãos não têm essa visão. Certo? E trazem esse conceito e essa divisão. Todo mundo, cada um levantando a sua bandeira e defendendo a sua igreja. Deus não quer isso. Flávio deixou bem claro que igreja numa cidade é quem? É um prédio. Tem um versículo que quebra todo o paradigma e conceito de que igreja é um local. Falou agora, 1 Coríntios
16, Flávio leu 19. Gostaria de voltar nele só para tocar num assunto aqui. 1 Coríntios 16, capítulo 16, versículo 19, fala: as igrejas da Ásia, Flávio explicou que a Ásia é uma província, uma região, então ela abrange várias localidades, tá? Vos saúdam no Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila. Quem eram Áquila e Priscila? Cooperadores de Paulo. Era um casal. Bem, assim, está onde? Então pegou a construção física que a igreja levou para dentro da casa deles. Então pegou a igreja, eu moro perto da igreja. Qual que é o ponto de referência da sua casa? Eu moro perto da igreja. Opa, então a igreja é esse prédio aqui? Irmãos, com todo respeito, esse prédio aqui, ó. A hora que o último irmão sair por aquele portão, pode passar uma máquina aqui e jogar tudo no chão. Isso aqui não tem valor nenhum para Deus. Isso aqui não tem nada santo. Não tem nada santo nesse lugar físico. Santos somos nós que estamos aqui. Aí sim, saiu, esse lugar é um lugar comum. Entendeu? O lugar físico não é igreja. Porque senão pegaria a casa, o templo físico e levou para dentro da casa de Áquila e Priscila. Então a casa deles é grande, né? Então coube a igreja lá dentro. Então, irmãos, é isso, a visão é essa. Se perguntar de que igreja você é, eu sou da igreja em Carlos Chagas. Certo? Quantos irmãos já não são pegos nisso, né? Aí fica com medo, vergonha de falar. De que igreja você é? De que congregação? De que denominação? Com todo respeito, irmãos, isso é muito ruim aos olhos de Deus. Isso traz divisão para o corpo. Nós somos da igreja em Carlos Chagas. Irmãos daqueles que creram em Jesus. Por isso que nós chamamos qualquer pessoa que congrega em outro lugar, em uma denominação, uma congregação, nós chamamos de irmãos. Qualquer um que é um cristão, que quando nós referimos irmão, porque é parte do mesmo corpo, irmãos, é membro do mesmo corpo. Que visão, hein? Eu estava comentando com o irmão, que visão é essa, Senhor Jesus? E quantas pessoas ainda estão escravizadas na tradição e na religião e no conceito, não é isso? Que o Senhor tenha misericórdia, irmãos, porque a palavra é para todos, viu? Essa palavra não é só para nós exclusivo, não. Essa palavra é para todos os filhos de Deus. E para todos aqueles que ainda não são filhos de Deus também. Então você faz parte deste corpo. Sinta-se encorajado com isso. Eu faço parte do corpo de Cristo. Certo? Você não faz parte de um lugar físico, de um templo físico. Você faz parte de um corpo vivo. O corpo de Cristo, que é a igreja. Então Flávio disse que nós ainda vamos dividir ainda, irmãos, essa reforma desse local. Os irmãos, nós já falamos isso antes. Qual que é o intuito? Qual que é o intuito? Proporcionar um ambiente para que os irmãos venham e se sintam bem, para ouvir uma palavra, para estar junto, certo? Lembra quando esse fundo ali era sem utilidade? Lembra? Era vazio, não tinha nada. Aí tivemos comunhão, preparamos, falamos, isso aqui é um ótimo lugar para nós termos as nossas confraternizações. E final da semana que vem iremos ter o nosso almoço ali, passar junto com os irmãos. As cadeiras que você está sentado agora, quem lembra daquelas cadeiras padronizadas? Nos serviu por muito tempo, não é isso? Mas eram desconfortáveis. Você sentava, já começava a doer a coluna aqui, tinha que... Agora você está sentado numa cadeira confortável. Para que isso, irmãos? Para proporcionar para você um ambiente confortável. E aquele calor de Carlos Chagas? Agora não, que o tempo está dando uma mudada, né? Então... Mas e aquele calor, lembra?
vinha para a reunião, as irmãs não tinham nem como vestir ali uma roupa, às vezes quer vestir aquela roupa que gosta, mas eu não vou porque está muito calor, eu vou suar muito. Aí, ou seja, instalamos as máquinas, isso aqui, ó. Lá nas salinhas também tem, para as crianças também não ficam de fora não, viu? As nossas crianças também não ficam de fora não. Proporcionamos esse ambiente, irmãos. Para quê? Para proporcionar para a igreja reuniões desfrutáveis. Para que você está sentado aí, você não fique incomodado com aquela cadeira dura, aquela cadeira seca. Ai, está me atrapalhando até desfrutar da mensagem. Não. O Senhor nos deu para isso. Isso aqui é nosso, irmãos. Amém. Então nós tivemos a primeira etapa, né? Colocamos os vidros aí nas janelas, eram janelas de madeira. Colocamos aí os vidros, tem algumas coisinhas para fazer ainda. Foi a primeira parte. A segunda parte iremos iniciar agora, a partir da segunda-feira da semana que vem, dia 29. Iremos para a parte da pintura. Já fechamos com o pintor. Iremos raspar todas as janelas. Vamos vernizar com verniz, um padrão. Porque tudo que nós vamos fazer, nós fizemos debaixo de um projeto de um arquiteto. Tá? Iremos raspar, iremos pintar, né, as laterais. Aqui o fundo já está pintado, iremos pintar as laterais, pintar as grades e vai ter uma outra etapa, que é a etapa final, que é a fachada lá embaixo. Por que nós estamos falando isso? Para os irmãos saberem do que está acontecendo. E nós queremos mostrar para você, apaga para mim por favor aqui, essas lâmpadas aqui, como vai ficar a igreja depois da pintura, depois do término da conclusão. É isso ou não? Como vai ficar o nosso local de reuniões? O projeto é esse aqui, ó. Passa para mim, por favor. Tá providenciando lá, para você ter ideia de como que vai ficar. Também tá, então, assim, ainda dá. Isso aqui é o aspecto de dia, viu? Cadê por favor, o laser. Quem fez o projeto para nós foi Augusto, viu? Filho da irmã Divani. Graças a Deus pela vida dele. Tá? Então, irmãos, ficar na frente de você não, né? Para você ter ideia, tá vendo aqui, ó? Aqui, tá? Normal, a fachada vai continuar normal. Aqui vai ter um objeto que na arquitetura chama brise, tá? Onde nós vamos fixar a nossa placa, tá vendo aqui, ó? Então aqui vai ter um brise, o material é metalon, viu? Vai ser pintado, então aqui vai fixar, vai ser nesse lado aqui. Quem está daqui, lado esquerdo. Quem está de frente para o local, lado direito. Tá vendo? Aqui onde é aquela grade, nós iremos retirar, vai ser vidro. Tá? Vai ter uma jardineira aqui. Certo? Vai ter aqui o portão, nós vamos substituir também. Vai ser a última etapa. Tá? O portão está aqui. E o portão, quando ele abrir, ele vai ficar oculto atrás dessa parede aqui, ó. Tá? Então ninguém vai ver portão quando estiver aberto, não. Vai ficar atrás dessa parede. Quando ele abrir, aí ele vai ficar oculto aqui atrás, ó. O número, né, o endereço, o número 585. Esse número não vai ser em alto relevo, vai ser em baixo relevo. Ele vai ser entalhado na alvenaria, no concreto. Então ele vai ser fundo, tá? Vai ser em baixo relevo, tá bom? Então aqui, já disse vidro. E essa aqui é a imagem diurna, tem a imagem noturna também. Tá? Essa aqui é a imagem noturna. Tá bom? Vai ter aqui uns refletores aqui, já estamos providenciando. O Vinícius vai fazer para nós a parte elétrica essa semana. Então aqui, ó, debaixo de onde tem aquela mureta, tá vendo? Ali debaixo das janelas, vão ter 5 luminárias de LED que vão iluminar de baixo para cima. E essa placa nossa também, ela é LED, ela é um LED azul, tá bom? Então vai ficar algo bem, bem legal mesmo, viu, irmãos? Essa aqui é a visão noturna. Então, concluído isso tudo aqui, teremos terminado a nossa obra.
Qual que é a próxima etapa? Nós vamos pintar, tá? A fachada, as laterais, a fachada, nós vamos pintar, vernizar os batentes das janelas, os portais e as grades. E essa parte aqui, a parte do vidro, porque isso aqui não fica barato, esse brise não, já pedi orçamento, ainda não chegou, por isso não passei para os irmãos da liderança, não fica barato, assim que chegar eu vou passar orçamento, já pedi o orçamento do vidro também, do portão, tá bom? Assim que chegar nós vamos ter comunhão. Então, irmãos, esse aqui será a igreja. Porque essa Bia falou algo, por quê? Quando nós estávamos executando esse projeto, aí surgiu a questão seguinte, está vendo aqui que tem uma máquina aqui e a outra aqui embaixo do ar-condicionado? Então, para uma fachada, máquina de ar na fachada não pega bem, certo? Não fica legal. Para mudar seria difícil porque essas máquinas elas foram posicionadas, o técnico posicionou elas no devido lugar que elas têm que ficar para fazer uma distribuição homogênea de todo o local, uma distribuição de ar homogênea, então, ou seja, distribui por igual, se ligar a 6. Então, para tirar essa máquina ficaria difícil, por isso que fez esse brise aqui, vai ficar esteticamente bonito e também a função dele é para esconder as duas máquinas que estão aqui atrás. E também para fixar a placa, tá bom? A placa vai ser, que está ali no fundo, ó, ela vai ser fixa nesse brise aqui. Tá ok? Vai ficar bonito? Isso tudo, irmãos, é para nós, tá? Isso tudo é para nós. Aí se alguém te perguntar onde você reúne, onde é a sua igreja, aí você vai falar, olha, vai Rua Coronel Alvo Faria Vieira 585, você vai ver lá. Você está entendendo? É uma referência. Para que essa placa? Referência. Porque às vezes você convida uma pessoa, a pessoa não sabe. Mas porque a mentalidade da pessoa, o que é? Ver placa. Eu te convido para uma igreja. Você chega e não vê placa, o que você fala? Que não é igreja, pronto, volto para trás. Nós somos julgados por isso, viu? Nós somos julgados porque a igreja que não tem pastor. Se nós não somos pastores, o que é pastor? Me explica. A igreja que não tem placa e não tem pastor. Porque não leva o nome de pastor. Ninguém quer nome. Ninguém quer posição. Nós queremos função. E se nós que estamos na liderança temos sido maus pastores, que os irmãos nos perdoem e tenham misericórdia de nós. Mas nós fazemos o que, né? Está ao nosso alcance. Tá bom? Então, seja, sua igreja tem pastor? Claro que tem. Às vezes temos medo de falar. Mas a função, irmãos, não é nome. Não é ter aquele nome PR ali antes do nome, né? Ter o PR. Não, nós não queremos, irmãos, status. Nós estamos aqui para fazer a obra de Deus e fazer a vontade de Deus. Então, para os irmãos estarem atualizados, tá bom? Depois nós vamos postar no grupo da igreja também, para você, porque aqui fica ruim ver. Nós vamos postar no grupo da igreja, você vai ver de uma forma mais clara, tá bom? Então, por que nós estamos fazendo isso, irmãos, em etapas? Porque o caixa da igreja não está alto, irmãos. Nós temos muito gasto, tá bom? Nós temos muito gasto. Então, ou seja, só essa parte da pintura já vai ficar num valor considerável. Tá? Então, ou seja, se você tiver o sentimento, tiver a condição e quiser ofertar exclusivo para a questão da reforma, fica em paz. Tá bom? Fica em paz. Irmão, eu quero contribuir de alguma forma para a reforma. Fica em paz. Tá bom? Tem o gasofilácio. Só pedimos que especifique. A oferta, reforma do local, pronto, tá bom? Mas nós vamos andando de acordo com o que o Senhor nos dá, amém? Está claro, irmãos? Está claro? E lembrando que semana que vem, próximo domingo, dia 28, teremos batismo. Ó Senhor Jesus, eu amo batismo. Sabe por que eu amo batismo, Flávio? É pessoas sendo transportadas do império das trevas, incluídas para dentro do corpo. Incluídas para dentro do viver da igreja, incluídas na igreja. Então, se você ainda não passou pelas águas, eu tenho sentimento, nós encorajamos você
nós encorajamos você a não perder tempo. Tá? Eu quero ser batizado, irmão, mas eu ainda não estou pronto. O maior engano de Satanás na vida do cristão, do Filho de Deus, é esse. É não estar pronto. E quem que está pronto? Me fala. Tem alguém pronto aqui para alguma coisa, ô Flávio? Irmãos, não tem ninguém pronto para nada aqui não, pelo amor de Deus. A obra vem depois. Deus, Ele quer fazer a obra. Presta atenção aqui. Deus quer fazer a obra na nossa vida. Ah, mas eu ainda bebo uma cervejinha, eu quero parar de beber para eu ser batizado. Você nunca vai parar para ser batizado, pelo contrário, vai aumentar a dose. Mas depois que você abre essa porta para a obra de Deus, o Espírito vai fazendo a obra em você, e é Ele que vai tirando de você isso aí. Mas uma vez que eu não passo pelas águas, o que acontece? Eu estou freando a obra de Deus na minha vida, é um freio. O não batismo, irmãos, freia Deus, a obra de Deus na sua vida. Agora eu passei pelas águas, você vai ver, quem aqui já passou tem pouco tempo, né? Temos ali Sueli, temos ali Fernanda. A visão, irmãos, nós não estamos falando demais. Quem passou sabe, a sua visão faz isso. É alargada concernente às coisas espirituais. E Satanás já não tem mais domínio que ele tinha antes, não. Porque você passou pelo Mar Vermelho, Faraó ficou, meu irmão. Deus só pôde começar a trabalhar no povo depois do Mar Vermelho. Então, por favor, se você tem os sentimentos, Deus já falou no seu coração. Por que nós estamos batendo tanto nessa tecla, irmão? Porque nós somos responsáveis por isso. E se no dia da manhã, falei isso com, não sei com quem que eu falei, nós somos responsáveis por isso. Porque no dia da manhã, aquele que tem um sentimento, por exemplo, há 2 domingos atrás, Sueli ali, ninguém ficou sabendo, né? Os irmãos só viram depois, quando postou no grupo da igreja, foi todo mundo saiu. Tivemos uma comunhão ali na hora, surgiu o sentimento na hora, falando, a gente não pode esperar isso não. Irmãos, coisas como essas não se adiam. Você pode adiar uma consulta, você pode adiar uma entrevista, você pode adiar uma prova. Não adie as coisas espirituais. Porque no dia da manhã, se você partir sem tomar essa posição diante do tribunal de Cristo, terá uma conta a ser paga. E se nós negligenciarmos isso também, será cobrado de nós. Então nós estamos abrindo para os irmãos, qualquer dúvida quanto ao batismo, nos procure, teremos o maior prazer de fazer um estudo bíblico com você, maior prazer, entendeu? Mas não adie coisas espirituais, por favor. Adie qualquer outra coisa na sua vida, adie o seu casamento, adie a sua faculdade, adie o seu emprego, adie qualquer coisa, menos as coisas espirituais, porque elas são muito sérias. Não que as outras coisas não sejam, são sérias, mas estamos falando de princípios de Deus. Amém? Vamos terminar orando. Jesus é o Senhor. Sim. É carne.